Em uma estrada selvagem e sinuosa, a Joey estava indo em direção ao acampamento de aluguel de botes do seu irmão. Ela recebeu uma ligação do seu namorado James, que estava perguntando sobre sua aventura que estava em curso. O James fala sobre seus planos para o futuro, sugerindo a exploração de possíveis casas juntos após sua viagem. Mas a atitude da Joey acaba traindo a falta de entusiasmo pela conversa com seu namorado. Algum tempo depois, a Joey finalmente chega ao acampamento, onde abraça calorosamente um homem bem forte chamado Gray, que logo descobrimos ser o seu irmão. O Gray a apresenta a dois dos seus clientes, Avan e Carissa. Ele compartilha com muito entusiasmo os planos para uma próxima excursão de rafting e surpreende a Joey com uma revelação de que seu amigo de infância Trevor decidiu se juntar a eles. Apesar de ser o dia de folga dele, a Joey fica chocada com isso, e sua reação não é de alegria desenfreada. Pouco depois, o Trevor aparece ao lado da Joey, compartilhando seu entusiasmo por se juntar à aventura assim que soube da sua participação. Nós descobrimos que ele foi recentemente libertado de uma sentença de 3 anos de prisão e que o Gray lhe deu a oportunidade de mudar de vida, oferecendo para ele um lugar para ficar e também um trabalho ali no Rio. A escolha de carreira da Joey como médica é revelada e sua inquietação é notável quando ela fala com o Trevor, mas ela finge que estava tudo bem. Logo depois, o grupo se reúne, se preparando para a iminente aventura de rafting. Enquanto o Gray fornece instruções sobre as técnicas de remo, a Joey parece estar incomodada com algo, mas aos poucos se aquece com as boas vibrações do grupo. Pouco depois, o Gray informa que eles devem se preparar porque estão prestes a enfrentar suas primeiras corredeiras. Após navegar pelas corredeiras, o grupo faz uma pequena pausa antes de se aventurar na floresta sob a orientação do Gray para montar o acampamento. Quando terminam de montar as barracas, a Carissa faz perguntas engraçadas sobre as instalações do banheiro, o que leva o Gray a sugerir encontrar uma árvore adequada e dar a ela um spray de pimenta para sua segurança. À medida que a noite cai, eles se reúnem em torno de uma fogueira crepitante, compartilhando bebidas e história. O desconforto do Joe cresce à medida que o grupo a pressiona por detalhes sobre seu namorado, então ela relutantemente revela que se conheceram enquanto trabalhavam como médicos. Os comentários das garotas implicam que ele é um médico bonitão, o que desperta ciúmes no Trevor, que por sua vez parece estar interessado na Joe desde o início. À medida que a noite avança, a Joey, cansada, se desculpa para ir para sua barraca. Mais tarde, a Van anuncia sua intenção de fazer amizade com uma árvore e entra de fato na escuridão para mijar. Nesse momento, o Trevor, sentindo os efeitos do álcool, afirma que vai fazer a mesma coisa e entra na escuridão. Enquanto isso, na sua própria barraca, a Joey mexe no seu celular, contemplando uma mensagem do seu namorado, ao que ela responde com uma mensagem afirmativa. Mas a rede ruim deixa sua mensagem não ser entregue. A Joey começa a se entregar ao sono, mas de repente, todos eles escutam o Trevor gritando por socorro, e o restante do grupo corre para o local. Na escuridão, eles encontram a Van no chão com ferimentos graves na cabeça, e a Joey rapidamente instrui eles a deitarem ela no chão. Aqui o Trevor insiste repetidamente que a Van escorregou e bateu a cabeça em uma pedra. O Gray direciona o Trevor para pegar o seu kit de primeiros socorros e o telefone via satélite. A Joe diz ao Gray para pegar alguns pedaços grandes de madeira para apoiar o pescoço da Van. E então, a Van revela uma verdade perturbadora. O Trevor havia tentado agredi-la, deixando a Joe momentaneamente atordoada. Quando o Trevor reaparece, a Joe ajuda a parar o sangramento, e o Trevor menciona que os telefones via satélite têm baterias descarregadas. Ao escutar isso, o Gray aponta que a ajuda mais próxima é uma estação de guarda florestal, mas que levará 2 horas de remo rápido para chegar lá, pois não há estrada. Devido à fratura no crânio da Van, sua condição é crítica. O Gray instrui os outros a fazer as malas, e isso para o descontentamento do Trevor, porque eles terão que remar no rio na escuridão. Mas o Gray insiste que não tem outra escolha. O grupo rapidamente empacota seus pertences e parte no seu barco. O Gray então repreende Trevor por não ter carregado os telefones conforme instruído, o que leva a uma discussão entre eles. A Van encontra consolo na sua amiga Carissa, lembrando a ela como a Carissa sempre esteve lá para ela durante momentos difíceis de dificuldade. Depois de um tempo na água, a Van começa a ter convulsões e a Joey consegue estabilizar ela na jangada, mas o tempo estava se esgotando. Com menos de 1 hora até chegarem ao seu destino, o Gray diz a eles para pararem e se prepararem para enfrentar águas agitadas. À medida que o grupo chega a uma parte mais perigosa do rio, o Gray instrui os outros a fazerem viradas bruscas à esquerda e à direita.
Todos conseguem passar pelas corredeiras fortes seguindo as orientações do Gray, mas em algum momento todos eles fazem o que são instruídos, exceto Trevor, que parece não entender. Como resultado, toda a equipe é pega na correnteza turbulenta e seu barco vira, forçando-os a se agarrar a algo para sobreviver. A Joey consegue se agarrar a uma pedra em busca de segurança, chamando pelos outros. Enquanto isso, o Gray nada até onde a Van estava inconsciente, agarra outra pedra e sai do rio. Ele então leva a Van até a Joe, que começa a fazer a massagem cardíaca para reviver ela. O Gray sai em busca da Carissa e encontra o Trevor sozinho antes de ouvir a Carissa gritando por ajuda. Agindo rapidamente, o Gray segura o Trevor por trás e o Trevor pede a Carissa que segure sua mão. Apesar da sua relutância em fazer isso, ela de fato faz. Depois do Gray ajudar a Carissa, a Joey foi falar com ele sobre o que realmente aconteceu entre a Van e o Trevor, expressando sua crença de que o Trevor deliberadamente remou devagar para fazer o barco virar. No entanto, o Gray rejeita suas suspeitas, insistindo que o Trevor não poderia ter feito algo tão sinistro. Logo após, o Trevor chega e os irmãos fingem que nada estava errado. Na manhã seguinte, o grupo retoma sua jornada, e nós podemos ver o nervosismo do Trevor à medida que se aproximam da estação de guarda florestal. Assim que chegam em terra firme, as meninas esperam junto ao rio pelo Trevor e Gray retornarem com assistência da estação de guarda florestal. No entanto, o Trevor para o Gray no caminho e estava aterrorizado e diz ao Gray que não foi ele, e que tudo foi um acidente. Nós também descobrimos que o Trevor é um criminoso em liberdade condicional e não queria outro acidente no seu registro. Ele pede ao Gray que o apoie, pois foi por conta do Gray que ele foi parar na prisão em primeiro lugar. Então Gray assegura a ele que estará do seu lado. Assim que eles chegam à base dos guardas florestais, o Gray fica ansioso quando parece que ninguém está lá. Pouco tempo depois, um veículo chega, é o guarda florestal. O Gray explica que uma garota escorregou e sofreu uma lesão na cabeça que requer um helicóptero. O guarda florestal entra para fazer a ligação, mas o Trevor abruptamente agarra o telefone, impedindo-o de pedir ajuda. O guarda florestal olha para o Trevor com suspeita e tenta pegar o telefone, o que leva a uma luta física. Em seguida, ele saca uma arma, e o Trevor inicialmente cede, mas depois se lança para cima da arma, e uma luta violenta se desenrola. As coisas pioram muito quando o Trevor simplesmente esfaqueia o guarda florestal com a sua faca e afirma que o guarda florestal estava tentando matá-lo. O Gray tenta aplicar pressão no ferimento do guarda para salvá-lo, mas o Trevor insiste que é inútil. O Gray argumenta que, se o guarda florestal sobreviver, eles podem conseguir um helicóptero para resgatar a Van e o Trevor não será um assassino, mas, enquanto ele tenta desesperadamente ressuscitar o guarda florestal, o Trevor destrói o telefone e força o Gray a reafirmar a aliança deles. Com esforço, eles carregam o guarda florestal até o carro e o empurram de um penhasco. O carro explode momentos depois, fornecendo a eles uma cobertura para suas ações. Mais tarde, o Trevor e Gray voltam para as mulheres, que perguntam ansiosamente sobre o helicóptero que estava chegando. A Carissa dá um passo para trás com medo ao ver uma arma nas mãos do Trevor, enquanto Gray informa que eles mudarão seus planos e seguirão em direção à patrulha canadense. A Joe faz perguntas a ele sobre o guarda florestal e o Trevor simplesmente afirma que ele está morto. A Joe também explica que a Van morrerá se eles voltarem para a água, mas o Trevor permanece decidido na sua decisão. Mais tarde eles continuam a remar e tragicamente a Van sucumbe às feridas no meio do rio. Após um tempo, o Gray implora ao Trevor que os deixe fazer uma pausa, já que ambas as mulheres estão exaustas e incapazes de remar mais. Em um momento crucial, avista o grupo e se oferece para buscar ajuda, perguntando se precisam de um helicóptero. No entanto, Trevor tranquiliza o pessoal, enfatizando a expertise médica da Joe e dizendo que a Van apenas sofreu uma pequena queda. As pessoas continuam oferecendo ajuda, mas o Trevor recusa e consequentemente eles acabam indo embora. Logo após a partida, o Trevor sugere ao Gray que eles devem atirar na pessoa para impedir de buscar ajuda ou alertar as autoridades, mas o Gray consegue dissuadir o Trevor dessa ideia. O Gray afirma que eles devem fazer uma pausa, eles têm que atravessar o rio e o enterro da Van é de extrema importância. Assim que alcançarem terra firme novamente, eles vão enterrar a Van. À medida que avançam mais adentro na floresta depois de fazer todo esse processo, eles montam um acampamento. O Trevor decide confiar na Joe e Carissa, revelando que o Gray não é o santo que ele finge ser. O Trevor relata um segredo sombrio. O Gray estava administrando um bem-sucedido negócio de drogas, mas ele foi pego por crimes insignificantes.
Para salvar a pele do Gray, o Trevor assumiu a culpa e foi para cadeia. O dinheiro que o Gray estava movimentando era enorme, e ele era como um irmão pro Trevor. Além disso, o Trevor não tinha família além do Gray. Mais tarde naquela noite, o Trevor amarra a Carissa, Gray e Joey e mostra preocupação inesperada perguntando a Joey se as cordas estavam muito apertadas. A Joey permanece em silêncio, enquanto Trevor a cobre com um cobertor antes de adormecer. Quando a Joey pergunta ao Gray sobre seus negócios, o Gray simplesmente diz que não estava pensando direito, costumava beber demais e fez muitas coisas erradas, e ele está realmente arrependido por isso, e não aprova o que o Trevor está fazendo agora. A Joey então lhe conta como deixou o Trevor molestar ela quando ela tinha 15 anos, o que foi um choque para ele, porque ele pensou que eles estavam juntos. Ele promete a ela que dessa vez ele vai ajudar ela. Essa revelação explica do porquê ela estava tão desconfortável esse tempo todo. Depois disso, o caminhante de antes que havia suspeitado do Trevor o tempo todo reapareceu. Primeiramente, ele tenta tirar a mão do Trevor, que parece estar profundamente adormecido, mas o aperto do Trevor é forte e ele não consegue tirar a arma dali. Então o caminhante opta por libertar os reféns. Ele começa a desamarrar a Joey e explica que sentiu que algo estava errado, o que levou a segui-los. Mas de repente, então o Trevor acorda e dispara contra o caminhante sem hesitação. Ele começa a gritar violentamente e acha que tudo faz parte do plano da Joey. Quando ele está prestes a atirar nela, o Gray o impede, explicando que precisam da Joey para remar o barco na manhã seguinte. O Trevor ordenou que eles enterrassem um homem, enquanto a Carissa secretamente esconde a faca do caminhante que encontrou no seu bolso. Depois disso, eles retornam ao barco e continuam a remar, seguindo as instruções do Trevor. A Joey e Carissa permanecem amarradas com fortes cordas. O Gray implora ao Trevor que o solte, enfatizando a necessidade de pelo menos 4 pessoas para navegar por uma cachoeira. No entanto, Trevor tem plena confiança nas habilidades do Gray como guia do rio e se recusa a soltá-los. Mas, sem que o Trevor saiba, a Carissa consegue usar a faca do caminhante e a utiliza para perfurar o bote deles. Algum tempo depois, o Trevor percebe que o barco dele estava ficando cheio de água e acusa a Carissa de sabotagem, mas ela nega veemente, forçando a fazer uma pausa. O Trevor pede ao Gray que o ajude a consertar o barco. Então, para surpresa de todos, o Gray ataca o Trevor e tenta pegar a arma. Os dois entram em uma luta pela arma, enquanto a Carissa luta para libertar a Joey das suas amarras. A Joey retribui e instrui a Carissa a correr sem olhar para trás. As meninas se aventuram na floresta, enquanto o Gray ganha tempo lutando, mas ele é baleado pouco depois. Enquanto é perseguido pelo Trevor, a Joey, completamente aterrorizada, corre na direção oposta na esperança de desviar a atenção dele e da Carissa. Trevor decide perseguir a Joey, mas ela eventualmente pula de um penhasco, sabendo que o Trevor tem medo de altura e não seguirá ela. Enquanto Trevor erra o seu tiro, a Joey nada até o seu irmão. Ele estava lutando pela sua vida. Ela o ajuda a voltar ao barco para que possam escapar, enquanto Trevor corre de volta para o Gray na tentativa de alcançá-los. Felizmente, o Trevor chega um pouco tarde e os irmãos conseguem fugir de cena. Em seguida, o Trevor encontra 2 caiaquistas e pede que eles o ajudem antes de pegar o caiaque deles para perseguir os irmãos. Ao mesmo tempo, a Joey se prepara enquanto o Gray a informa que há uma cachoeira à sua frente. Pouco depois, o Trevor consegue alcançá-los e eles estão na ponta da maior cachoeira, onde infelizmente a Joey não estava qualificada para fazer rafting. À medida que eles se aproximam da beira da cachoeira, o Gray cai do barco. A Joey luta para puxar ele para cima. Tristemente, eles são levados pela correnteza do rio e o barco vira novamente. A Joey consegue nadar em segurança, mas seu irmão ferido é levado quase até a beira da maior cachoeira. No entanto, ele consegue se agarrar a uma rocha próxima antes de ser arrastado pela água e é resgatado pela sua irmã. A Joey luta para manter seu irmão acordado, mas a situação piora quando o Trevor a alcança e a esfaqueia por trás. Ele zomba dela e faz um comentário cruel, comentando sobre tudo o que aconteceu. Então, sem nenhuma opção disponível, em uma última tentativa de salvar ela, o seu irmão Gray decide sacrificar a sua vida agarrando o Trevor por trás e pulando do penhasco para a morte com ele. A Joey vê tudo isso acontecendo com muita dor e se deita na rocha, se sentindo muito fraca para se mover devido à facada. Só então, ela escuta um som de helicóptero e logo nós descobrimos que a Carissa havia sido resgatada na floresta e informou as autoridades sobre a Joey e o Gray. O helicóptero sobrevoa a área por um tempo enquanto procura pela Joey e o seu irmão. Nesse momento, a Joey finalmente reúne energia para se levantar e acena freneticamente quando o helicóptero passa.
Felizmente para Joey, a Carissa consegue reconhecer ela e instruir a equipe a descer o helicóptero para salvá-la. Então o filme termina com a Joey chorando de alívio enquanto estava deitada em uma maca recebendo atenção médica no helicóptero. Por outro lado, o seu irmão morreu e também o Trevor.